Olá! Este vídeo é um compilado de todos os vídeos deste canal que tratam sobre as funções de linguagem, certo? Neste vídeo, você poderá acompanhar de uma única vez todas as funções da linguagem que existem em nossa língua. Então, aproveite o vídeo e bons estudos! Vamos ver sobre a função emotiva ou expressiva. Começamos com as características e propósitos. É a função da linguagem que prioriza o autor emissor. A gente viu na conativa e na metalinguística que o foco, o alvo, é o receptor, é o leitor, é aquele que vai receber a mensagem. Já a emotiva é o oposto. Ela vai priorizar quem? Quem fez, quem emitiu, quem produziu. Sempre estará na primeira pessoa, seja no singular, seja no plural. Vem com pontos de interrogação, exclamação e ou interjeições. Veremos em alguns exemplos. Predicativos e demais qualificadores são recorrentes. Pelo fato do apelo ser ao emissor, concorda que ele tem que, entre aspas, justificar esse apelo que ele está fazendo? Ou então qualificar esse pedido dele? Expõe ou evidencia subjetividades, desejos, sentimentos ou opiniões de quem produziu a mensagem. Olha lá, reforçando a ideia de que quem vai receber é o menos importante. O importante aqui é quem está emitindo, quem está produzindo. Ele vai ser o foco da mensagem. E onde encontramos essa função emotiva ou expressiva? A gente encontra em entrevistas, filmes, principalmente os filmes ou séries autobiográficas, filmes, acabei de falar, músicas, poemas, livros, peças teatrais, dentre outros. Coach, também vamos retomar o assunto sobre coach. Muitos falam, muitos não, eu não vou especificar, mas existe um coach muito famoso no Brasil que nas palestras dele, ele se coloca como um ser com muitas habilidades, ao ponto de consertar um helicóptero sem conhecimento prévio de mecânica daquele veículo, que ele consegue aprender a nadar em apenas 2 dias. Você vê que essas falas dessa pessoa, ele coloca o centro ele mesmo. Eu montei um celular sozinho. Eu consertei um helicóptero. Eu aprendi a nadar em pouco tempo. Algumas obras, aqui eu deixei como um exemplo, e fica até como uma sugestão. Temos a obra Entrevista com o Vampiro, existe o livro e o filme. O personagem principal, ele conta a uma repórter sobre a vida dele de vampiro. Logicamente, o filme ele não é completamente feito na função emotiva ou expressiva, mas a centralização da história é sobre esse vampiro contando a vida dele. Temos também o Forrest Gump, o contador de histórias. No decorrer do vídeo, ele conta diversas histórias a diversas pessoas que ficam próximas a ele. E ele fala que participou na Guerra do Vietnã, que ele correu todo o país dele, os Estados Unidos, que ele fez tal coisa, ele participou de tal coisa na escola. Então você vê que as histórias do Forrest Gump, o foco é ele. Por mais que ele cite da menina que ele é apaixonado, eu estou dando alguns spoilers, mas por ser um filme muito antigo, provavelmente vocês já viram, ou vocês já ouviram falar. E por mais que ele conte também a respeito da menina que ele goste, o centro
das atenções, o foco das histórias dele é ele mesmo. Ele, em uma das histórias, ele diz que essa menina engravidou dele e que o filho se chama Forrest. Bem, já dá para perceber. A outra obra aqui que eu recomendo se chama O Olhar no Paraíso. Quem é muito sensível, eu não recomendo assistir. É um filme que a personagem principal, ela sofreu um crime, foi vítima de um crime, e ela conta ao telespectador como as coisas estão no ponto de vista dela, o céu, as preocupações dela, as emoções, também, igual a entrevista com o vampiro e Forrest Gump, o filme não fica só nesse foco de diálogo, mas são as falas-chave da obra. Por essa razão, eu trouxe esses 3 exemplos aqui para mostrar aqui para vocês alguns poucos lugares que encontramos a função emotiva. Há também poemas, tem um poema da Clarice Lispector, também bem conhecido. E músicas, a gente vai ver agora. Os exemplos voltados à área de música, eu trouxe 2. Um exemplo nacional e outro estrangeiro. Aqui, a música nacional, eu trouxe como exemplo a música chamada Zé Ninguém, da banda Biquíni Cavadão. Ele tem muitos trechos da música que está em primeira pessoa do singular, ou as partes aqui sublinhadas. Cada dia eu levo um tiro, eu não sou um ministro, eu não sou um magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui a gente percebe que o autor ele quer expressar a posição de um cidadão comum, entre aspas, sem valor, com uma vida difícil sem os benefícios de quem está no alto. Aqui, o intérprete, ele tem a voz do personagem principal da música, que ele fala dele mesmo, ele diz que na posição dele as leis são diferentes, e não é fácil a vida dele. Outro exemplo aqui que temos é a música Help, dos Beatles. As partes em negrito, eu preciso de alguém, você sabe que eu preciso de alguém. Quando eu era jovem, muito mais jovem do que hoje, eu nunca precisei da ajuda de ninguém. E eu não estou tão seguro de mim. Agora decidi mudar minha mente. A letra descreve que é alguém que não recebe a atenção desejada, é inseguro, sem uma pessoa que o ame, e o intérprete, novamente, ele dá a voz ao personagem principal, que é a primeira pessoa. O personagem da música, ele está narrando a posição dele no fato. Aqui temos uma entrevista da Folha com o cineasta Pedro Almodóvar. A Folha perguntou para ele sobre personagens femininos, personagens de mulheres, e alguns trechos da resposta do cineasta: eu gosto mais das personagens femininas, também gosto de personagens masculinos, mais do que de mim mesmo. Se tem um bom ator, temos melhores atrizes. Certo que eu no roteiro apoio muito mais, mas acho... Veja que a resposta dele está quase completamente na primeira pessoa do singular. Um trecho aqui, primeira pessoa do plural. Então ele colocou o quê? O gosto dele na resposta, a opinião dele, o ponto de vista dele. A maioria das entrevistas são dessa forma. A resposta será sempre aos olhos, a opinião de quem está sendo entrevistado. Função emotiva também é encontrada na linguagem mista e na linguagem não verbal. Um exemplo de função emotiva são os emojis. Por exemplo, se alguém te manda uma piada no WhatsApp, você vai mandar o quê? Um emoji de risada para demonstrar que você achou aquilo engraçado ou que você está rindo com aquela piada. Se alguém te elogia, faz um elogio surpresa por mensagem,
Você provavelmente vai mandar um emojizinho envergonhado. A segunda imagem aqui temos um artista cantando dentro de um gramofone. Isso quer dizer o quê? Que o que está saindo do aparelho de música é sobre ele. Na terceira aqui temos uma tirinha. Ó, eu não sou tão alta para ser uma árvore. Não se preocupe, Germe. Um dia você será uma árvore grande. Na verdade, eu sou uma grama. E aqui um destaque que já se passaram 10 anos. Então, veja aqui na tirinha que o foco é a grama. Ela diz sobre a estatura dela e no final ela conclui que ela não vai crescer porque ela é uma grama. No último quadrinho aqui temos a figura de um rapaz. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Veja que toda a fala dele é a respeito de um sucesso que ele obteve. O foco aqui da mensagem dele é ele. Ele quer que o leitor saiba sobre o sucesso dele. Tudo certo? Essa função ela tem 3 nomes. Ela pode ser chamada de função referencial, ou denotativa, ou informativa. Por quê? O foco dela é informar, é referenciar, indicar ou anunciar. Ela vai informar algo. Ela vai referenciar o quê? O conteúdo. Diferente das outras funções da linguagem que já vimos, que referenciavam ou o autor, ou o receptor, ou o código, aqui é o conteúdo que é o principal. Tudo é relacionado à realidade. Você não vai encontrar algo subjetivo, alguma opinião, algo voltado à fantasia. A função referencial ela trabalha com a realidade. Os textos e os discursos, eles são feitos em terceira pessoa, pode ser do singular ou do plural. Aqui reforçando, também não encontraremos sentidos figurados, e se for utilizado, vai estar bem especificado. Estará entre aspas, em itálico. A comunicação é objetiva, novamente, sem subjetividades. Ela é direta, reta, é clara. Quem está lendo tem que entender. E as frases são escritas na estrutura de ordem direta, justamente para não ocorrer uma dupla interpretação. A função referencial, ela não quer saber quem foi que escreveu, não quer saber quem vai ler, quem vai receber, não quer saber quem enviou. O importante é o conteúdo. O conteúdo ele tem que ser transmitido com sucesso, ele tem que ser produzido bem, para quem for ler, quem for receber, tem que entender com clareza. Ok? E onde encontramos? Encontramos em notícias de jornais, teses e artigos científicos, materiais didáticos, manuais de instrução, bulas de remédio. Se você for ver, são todos textos que eles precisam ter uma estrutura clara, eles têm que ter uma estrutura organizada, uma transmissão de informações clara. No caso de manual de instrução, bula de remédio, não pode gerar dúvidas quem receber, quem ler. Teses e artigos científicos trabalham com a realidade, igual notícia. Se a notícia não está trabalhando com a realidade, ela não é uma notícia. Ela é um texto fictício. Materiais didáticos, livros didáticos, não importa em qual escola ele será usado, o importante é que alguém aprenda com esses materiais. Não é verdade? Tudo certo? Eu vou dar uma breve explicação a respeito da função apelativa, também chamada de função conativa. Não confundir com conotativo. Conotativo é quando utilizamos uma palavra fora do seu sentido literal. E a função conativa
é a função da linguagem que tem como objetivo persuadir o leitor ou ouvinte. Por essa razão que ela também se chama a função apelativa. Essa função ela apela a atenção ao leitor, ela apela a algumas mudanças em relação ao comportamento, a pensamento, a opinião do leitor. O alvo principal dessa função é quem receberá a mensagem. Ela traz alguma informação, ela traz algum conteúdo. Entretanto, quando ela é produzida dentro de um texto, diversos textos, ela é o principal, é a principal ferramenta daquele determinado texto. Um exemplo mesmo, publicidades. Um texto publicitário, ele é feito baseando-se na função apelativa. A linguagem deve ser adequada ao seu público-alvo, tornando eficaz os objetivos da comunicação e atendendo os interesses do autor ou emissor. Viu como já remete um dos tipos, né, de textos que mais vemos com a função apelativa são textos publicitários. A publicidade, ela tem um público-alvo. E o que ela vai fazer? Ela vai utilizar um linguajar mais adequado àquele público-alvo. Ela vai ter algum tipo de artefato na sua comunicação para fazer com que o leitor tenha a reação esperada do autor. Que o ouvinte atenda ao que o emissor espera. Função apelativa conotativa tem como objetivos influenciar ou alterar comportamentos e opiniões do leitor. A gente vê muito isso daí também com uma coisa que explodiu em tempos atuais. Está muito comum, que são essas palestras de coach. Eles sobem ao palco, falam algumas coisas, muitas delas absurdas. E qual é o interesse deles? É quem está ouvindo, quem está assistindo, seja afetado por aquela fala, mude o seu comportamento ou mude a sua opinião. A função conativa, ela pode fazer o público-alvo adquirir um produto ou serviço, mesmo ele não precisando daquilo. Um exemplo, uma propaganda de carro, ele vai falar que aquele carro é ótimo, que aquele carro é tudo, ele é multifuncional, ele é perfeito. Mas a publicidade do carro, ele só é transmitido para quem tem a carteira de habilitação? Não, é para o público em geral. E pode parecer até uma loucura, mas sim, acontece de pessoas não precisarem de determinado produto ou não conseguirem usar determinado produto e compram. A função apelativa convence o leitor a frequentar lugares. Nem sempre a aquisição de produto ou serviço. Também pode ser o quê? Viaje para Acapulco. Tire suas férias no Caribe. E muitas vezes a pessoa nem gosta de praia. Mas ela acaba sendo iludida, não vou dizer iludida porque nem tudo é propaganda enganosa, mas ela acaba sendo convencida que aquilo é para ela. E a função conativa também pode interferir em demais pontos na vida do receptor na sociedade. Como pudemos ver em eleições anteriores, houve até a separação de pessoas que gostam do candidato A e os eleitores do candidato C. A separação foi tanta que famílias não se falam mais. Sabe, houve essa divisão política no Brasil tão forte que pessoas que tinham laços, seja sanguíneos, seja afetivos, se separaram.
tudo porque o candidato A fala que o candidato C não presta, e o candidato C fala que o A não presta, o candidato A fala que o eleitor do C não presta, e vice-versa. Houve essa separação de pessoas. Onde conseguimos encontrar a função conativa? Como eu já falei, campanhas publicitárias, palestras, principalmente essas palestras de coaching, essas palestras de empresas, assim, que a atividade é um pouco suspeita. Um tempo atrás houve uma empresa de cosméticos e perfumaria, faziam diversas palestras. Eu cheguei a conhecer até uma família que foi numa dessas palestras, chegou a gastar R$2.000 em produtos dessa empresa, porque essa empresa dizia que eles iam conseguir ficar ricos vendendo esses produtos, e que se eles conseguissem amigos para incluir nesse tipo de negócio, eles iam ganhar mais dinheiro mais rápido, eles iam ganhar casa, eles iam ganhar carro, e no final das contas não ganharam nada, gastaram mais de R$2.000 em produtos dessa empresa, que eles não obtiveram lucro nenhum. Revistas ou jornais. Eu coloquei aqui até um exemplo, uma capa da revista Veja, mostrando aqui as revistas, principalmente antigamente. Hoje em dia você quase não vê mais um exemplar de revista física. Os editoriais, eles tinham o costume de fazer uma chamada do texto principal daquela edição, de um jeito, ou o título incompleto, ou só um trecho, se era uma entrevista, para justamente despertar a curiosidade do leitor e fazer com que ele comprasse aquela edição. Livros, tem livros hoje em dia, como enriquecer rápido, como enriquecer com o casamento, programas televisivos, filmes, outdoors e cartazes, pop-ups, sites, campanhas eleitorais. Então, é uma das fontes mais, como posso dizer assim, abre aspas, cheias de funções apelativas, funções conativas. Locais, textos religiosos, folhetos e outros lugares também, mas esses aqui são os mais comuns, mais rotineiros. Quais são as características da função apelativa? Apelo ao destinatário, uso de verbos no imperativo, linguagem verbal ou não verbal ou mista, linguagem adequada ao seu público-alvo, como já falamos lá no início do vídeo, uso de expressões emotivas. Nem sempre o texto terá todas essas características juntas, mas pelo menos 2 ou 3 simultaneamente terá. Apresentação de resultados. Essa apresentação de resultados temos que tomar cuidado, porque nem sempre serão verídicas, certo? Metalinguística, figuras de linguagem. Voltando à metalinguística, eu farei um vídeo a respeito da metalinguística, mas dando uma visão um pouco mais superficial. Metalinguística é quando você faz alguma coisa explicando aquilo lá mesmo. Um exemplo, você criar uma música que fala de como que se deve criar uma música, fazer um filme explicando como você consegue fazer um filme, certo? Figuras de linguagem, anáfora, gradação, intertextualidade, metáfora, contém promessas e demais outras características mais próximas dessas aqui, certo? O que eu posso colocar como destaque, características em destaque, é o uso de verbos no imperativo, a linguagem mista, ela está sendo muito utilizada, expressões emotivas, são mais comuns atualmente em textos que contêm a função apelativa. Aqui um exemplo também, temos um cartaz
de uma rede de lanchonetes, a qual percebemos que se trata do McDonald's, você pode ver, não tem nada escrito no cartaz. Essa legenda aqui foi eu que coloquei. Entretanto, por conta da intertextualidade, nós sabemos que esse M refere-se ao McDonald's. Aqui, outros exemplos, outros cartazes. Coloquei aqui em destaque algumas das características mais predominantes. No primeiro aqui vemos a intertextualidade. A balconista, ela está trabalhando no Burger King e por conta da intertextualidade reconhecemos quem é o cliente dela. É o personagem icônico do McDonald's. Verbo no imperativo, entre para a torcida mais fofinha do Brasil. Apresentação de resultados, nem sempre são resultados bons, atravesse na faixa. E aqui foi colocado um adesivo simulando um pedestre que foi atingido pelo veículo. Linguagem mista, afaste os bichos, lave as mãos. Aqui temos uma mão fazendo um determinado gesto, pintada de determinadas cores e traços, ao qual ele remete à ideia de um monstrinho. Gradação, enorme, imenso, colossal. Olha a evolução aqui. E adequação ao alvo, adequação ao público-alvo. Temos aqui uma campanha do SUS, contendo Zé Gotinha. Ele foi colocado numa imagem remetendo o que? A Harry Potter, Zé Gota e a Ordem da Vacina. Lembra o que? Harry Potter e a Ordem da Fênix. Atrás, um ambiente lembrando Hogwarts e adequação ao público-alvo. Por quê? Vemos aqui, ó. Qual que é o público que ele está chamando? 17 anos. Adolescentes. O maior público de livros fantasia são justamente adolescentes. Ok? Agora, finalizando, a função conativa está em todos os lugares. É usada para vender, convencer ou conscientizar. Ela é adequada de acordo com o seu alvo. Pode conter uma ou diversas figuras de linguagem, como vimos aqui nos exemplos. O que é a função fática? A função fática é a função da linguagem que se concentra no canal de comunicação. Nós vimos que algumas funções elas se concentram no receptor. Exemplo, a conativa ou apelativa. Outras concentram-se no emissor. Um exemplo, a emotiva. Outras se concentram no conteúdo. Um exemplo, a referencial. A fática, ela se concentra na comunicação. O objetivo dela é estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação entre os interlocutores. Então, para a função fática ocorrer, precisa de, no mínimo, 2 pessoas se comunicando. No mínimo, 2 pessoas. Vamos ver alguns exemplos que a função fática se aplica quando há mais de 2 interlocutores? Sim. Ela é essencial para o bom andamento das interações sociais. Por essa razão que não tem como ser apenas de uma única pessoa. Ela facilita a clareza e a eficácia na troca de informações. Então, assim, vamos lá. Ela tem a função de iniciar a comunicação, de estender a comunicação ou de encerrar a comunicação. Nesse meio tempo todo, ela consegue o quê? Facilitar a clareza e o sucesso na troca de informações. Ela faz mais o quê? Criar um ambiente comunicativo, amigável e receptivo, quando tem a intenção de iniciar ou estender. Em alguns casos de encerramento, ela não se torna amigável. A função fática está mais preocupada com o contato e a conexão entre os interlocutores. É isso que acabamos de falar.
Ela não dá importância ao conteúdo, não dá importância às emoções do emissor, não dá importância às metas do receptor. Ela só tem a função, ela tem a prioridade de manter o contato. Exemplos comuns, algumas expressões da função fática. Início de conversa: olá, bom dia, alô, oi. Verificações: está me ouvindo? Está me ouvindo? Tem como me ouvir? Alô? O alô ele serve tanto para iniciar. Um exemplo, você liga para alguém. A saudação mais comum da língua portuguesa em ligações: alô. Consegue me ouvir? Também é uma verificação, um prolongamento da comunicação. Expressões de cortesia: tudo bem? Como vai? Do modo informal também é utilizada a função fática. E aí, tudo certo? Tudo beleza? De encerramento, a comunicação tradicional de rádios de comunicação: câmbio, câmbio desligo, adeus, até mais, até um próximo contato, até a próxima ligação. Ela é usada em quê? Em conversas informais entre amigos e familiares, interações telefônicas e chamadas de vídeo, situações formais em que a manutenção do diálogo é necessária, como entrevistas e reuniões. Então ela é usada no formal e no informal. Ainda mais após a época de pandemia, que tornou-se mais comum reuniões através de aplicativos de videochamadas, como o Meet. A função fática ela ficou mais ativa. Exemplos. Essa tirinha do Calvin eu já vi em 2 provas diferentes. Querendo uma ligação: oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Aqui vemos o que? Ações da função fática: oi, eu, Calvin. Iniciou, se apresentou. Como vai? Belo dia lá fora, não? Estendendo a comunicação. Ouça, puxando a continuação da conversa. As saudações mais comuns, aqui no canto superior direito: oi, alô, olá. As continuações: tá me ouvindo? Informalmente: você tá aí? Não é mesmo? Geralmente nas provas eles abordam a função fática por situações de ligação telefônica. Entretanto, ela não está apenas nesse tipo de situação como vimos. Videochamadas e até mesmo nos slogans, nos tempos de comerciais de televisão. Quem é mais antigo, vamos dizer assim, quem assistiu a televisão nos anos 90, início dos anos 2000, se lembra que na Rede Globo tinha, entre aspas, um esquema para avisar o telespectador que o filme estaria voltando do comercial, ou a apresentação, geralmente era uma apresentação cerimonial quando a Globo passava o Oscar, que era o que? Passava todos aqueles comerciais e para manter o telespectador na frente da tela, para falar: olha, voltaremos com o filme, aparecia o quê? O símbolo da Globo e aquele barulhinho típico, plim plim. O telespectador já sabia o quê? Vou manter-me na frente da televisão porque o filme vai voltar. É um tipo de função fática. Indiretamente, assim, não há uma comunicação entre telespectador e a emissora, sim, mas não concorda que esse plim-plim é para manter o contato do telespectador com a televisão? Manter a atenção do telespectador com a programação? Então, resumindo, aqui são as áreas que a função fática ela está em plena atividade. Aqui alguns exemplos mais rotineiros de cair em provas. O que é a função metalinguística? Ela usa o código para explicar ou expor o próprio código.
Ficou um pouco confuso, não é verdade? A mensagem que explica a forma que ela foi criada, a língua utilizada ou o canal que foi usado para transmitir. Então, é um texto que fala da própria temática dele ou do próprio gênero dele. Onde encontramos a metalinguística? Onde podemos localizar essa função? Em quadros, esculturas, músicas, poemas, vídeos. Vídeos hoje em dia está em alta. Diversos vídeos no YouTube. Como fazer um vídeo para o YouTube. Vídeos no TikTok. Como gravar vídeos para o TikTok. Diversos. Julgo que atualmente a maior parte da metalinguística utilizada está em vídeos hoje em dia. Temos também filmes, áudios e outros mais. Mas esses aqui, fotografias também, são os mais comuns de caírem em provas. Uma imagem que fala sobre a própria imagem, uma tirinha que fala sobre tirinha, uma música que fala sobre música. Em alguns casos serve como um tutorial ou uma receita, como acabamos aqui de analisar e comentar a respeito dos vídeos do YouTube. E é uma linguagem que também se adequa dependendo do seu público-alvo. Também trabalha com alvo igual à função conativa, só que enquanto a função conativa ela faz um sistema de apelo, de clamar atenção, ou clamar algum comportamento, ou alguma outra atitude, ou mudança de opinião, a função metalinguística ela vai se adequar ao seu público para conseguir transmitir a informação que contém. Ainda está um pouco difícil. Vou apresentar aqui alguns exemplos, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Primeiro exemplo aqui que temos, como gravar e editar vídeos de rotina para o YouTube. E é um vídeo que está onde? Pelo print que conseguimos determinar, no YouTube. Aqui abaixo temos uma tirinha. Para ser chamada de tira, quantos quadros ela precisa ter no mínimo, Maurício? 3. Está vendo aqui? É uma tirinha de humor. O personagem ele está conversando com, parece ser o Maurício de Souza, por ele chamar o outro personagem de Maurício, e na mesa dele ter o desenho que assemelha ao personagem Cebolinha, e eles estão conversando sobre o quê? Sobre como criar uma tirinha. Aqui, acima no lado direito, temos uma fotografia de um rapaz que tirou uma fotografia com um smartphone, e dentro da fotografia repete a mesma mensagem. O rapaz tirando a foto com o smartphone. Abaixo temos um desenho de 2 mãos fazendo o desenho delas mesmas. Aqui temos exemplos da função metalinguística em atividade. Outro exemplo aqui é um texto que ele tem a estrutura de uma receita e ele está ensinando o quê? A criar um texto tipo receita culinária. Sabendo aqui? Ingredientes, logicamente aqui também baseado em humor, clareza e objetividade, criatividade, precisão, detalhamento, empatia pelo leitor, consistência, entusiasmo. Colocou aqui utensílios semelhantes aonde ficam os utensílios de uma receita culinária, computador, o papel e caneta, dicionário, corretor ortográfico, referências de receitas bem escritas. Abaixo temos o modo de preparo, como você vai criar o seu texto de receita culinária. Abaixo temos dicas, até uma dica final. O autor ainda encerra o texto
escrevendo o quê? Bon appétit. Gerando humor, vou te ensinar a criar uma receita culinária, um texto de receita culinária, com um texto estruturado da forma de receita culinária. Tudo certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Metalinguística, ela é complicada de entender de início, entretanto, vendo exemplos, ela fica mais clara. A função poética, ela tem o foco no estilo da mensagem. O estilo de produção, ele influencia muito no resultado da transmissão da mensagem. A valorização da elaboração do conteúdo e da sonoridade também, principalmente em casos onde encontramos rimas, slogans, poemas, efeito estético e estilístico para ganhar expressividade e garantir impacto no conteúdo. A função poética, ela não apenas tem a intenção de exprimir uma beleza, de exprimir algum sentimento no leitor. O conteúdo também ele pode impactar, não só a sua estrutura, como o seu conteúdo também. O uso de figuras de linguagem é bem exagerado. O que é colocado na mensagem, quase em todas as vezes, é fora da realidade. A função poética traz para nós aspectos simbólicos e subjetivos, linkando a característica de fora da realidade. E para manter a sua estética, para manter o seu estilo, para garantir o impacto, por muitas vezes ocorre o que? A fuga da norma culta da língua portuguesa. Muitas vezes o autor ele sai da regra, da norma padrão, da norma culta da nossa língua, para conseguir transmitir as sensações, os sentimentos, a sonoridade que ele quer que o leitor perceba. Ok? É onde podemos encontrar em poemas, romances, dramas, nos trava-línguas, rimas, contos, como eu dei um exemplo também agora há pouco, slogans e muito mais outros tipos de textos. Aqui alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, um texto de Milor Fernandes. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Para demonstrar a embriaguez do personagem, Milor Fernandes colocou a última frase do texto de forma a demonstrar que o personagem não está em situações normais, vamos dizer assim. Abaixo, temos aqui também um outro poema, Pêndulo, e pode perceber que ele começa com a primeira linha P, outra linha a letra P de novo, e depois vem a sílaba P, pen, pende, pendu, pendu, pêndulo, fazendo o que? O formato de um pêndulo. Aqui no meio temos um soneto do Álvares de Azevedo, retirado da obra Lira dos 20 anos. Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Veja que a rima traz uma sonoridade, a pontuação utilizada pelo autor também modifica a forma de leitura, a estrutura, a utilização de determinadas palavras para enaltecer o sentimento ao qual ele quer expressar. No canto superior direito, temos um ditado popular bem conhecido: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E embaixo temos um slogan de um remédio: tomou Doril, a dor sumiu.
Veja que tanto no ditado popular quanto no slogan, a sonoridade faz com que você decore a mensagem. A mensagem ela não seja tão fácil de ser esquecida, impactando assim o seu leitor. Tudo certo? Bons estudos a todos e até a próxima!